pessoas, bom, vamos lá, infelizmente eu vou colocar mais um vídeo aqui não tão animador. Eu espero que quando esse vídeo tenha sido lançado, essas situações não tenham ocorrido, tá bom? Porque eu tô gravando aqui dia 23 de abril, tá? Então vamos lá, dar uma continuidade, me desculpem qualquer tremedeira, pois estou andando aqui com o dog, é o seu passeio matinal. Vamos lá, é o seguinte, eu comentei sobre as informações obtidas na questão do gado e uma prévia na questão sobre a taxação da agricultura. Eu vou confessar a vocês que eu não tive tempo para buscar tudo com afinco, só a parte do gado que realmente existiram coincidências no vídeo que eu comentei aí, tá bom? Todos os vídeos vão ficando aí no card e tudo mais. Bom, agora o que acontece? O Brasil, ou em qualquer lugar de sã consciência, faz a sua produção e todo o seu excedente, desde que a humanidade teve consciência disso, ela faz, produz e estoca para as situações de climas e difíceis, né? Então vamos dizer ali aquela velha história da cigarra e da formiguinha. Então daí a humanidade sempre fez isso, para quem é evolucionista, nós sempre fizemos isso. Você vai aproveitar a época para poder caçar e etc, e você vai dar um jeito de armazenar para a época ruim, tá ok? Então a própria natureza faz isso com relação na própria planta, como que uma planta consegue se virar no inverno. A natureza mais sabe aí nesse ponto que a gente. O Criador, nossa, conseguiu realmente fazer algo magnífico. Sendo assim, o que acontece? Nós estamos passando pela infelicidade desses rumores de terceira guerra. Mais uma vez eu espero que isso não tenha ocorrido já, nem sido disparado em relação à data do lançamento do vídeo. Em umas plataformas ele já está no ar e outras eles estão em agendamento. E eu espero que isso não tenha ocorrido, essa terceira guerra mundial aí. Então a relação é o seguinte, o que todos estão fazendo? A China, na informação que eu já obtive no outro canal, com correlação a sobreviver, ela já estaria armazenando comida e grãos, sementes 1000 para 1 ano e meio. Ou seja, uma outra parte dela a gente só conhece o que é mais bonitinho. Ninguém fica no Google Maps observando alguma região dela que fosse sei lá, algum interior de lá, algum pedaço que a gente não conheça. A gente conhece Pequim, conhece alguns pedaços bonitos, e isso é o que a gente faz também em qualquer cidade, qualquer país, quando a gente vai turistar, né? Você vai conhecer os bairros bons, as cidades boas, falou, pisei e tchau, um abraço. Eu recebo vídeos direto dos Estados Unidos e de Paris que tá, nossa, pegando a avenida que eu tô aqui assim, vamos dizer, as ruas que fazem travessa com ela, uma sujeirada na rua, rato e etc. A situação não tá tão maravilhosa não. Enfim, o Brasil tinha um órgão que ele era feito pelo governo para poder fazer esse controle de estoque de comida. E o que isso ajudava no país? Disse o cidadão que quando pegasse alguma situação de valores absurdos que os produtores estivessem fornecendo para chegar na distribuição final até o mercado, mercadinho, sei lá de onde você vai comprar, e se tivesse com preços abusivos, eles pegavam daqueles estoques, pelo menos nas regiões que isso estivesse acontecendo, e revendiam por um valor menor. Aí esses produtores tinham que ser obrigados a fazer isso também. Ajudava a população, ganhava essa guerra aí entre governo e produtores independentes, e assim vai. Mas os estoques existiam, tá? Esse é um ponto principal. O Brasil sempre teve esse controle. E agora, como eu disse, sobre essa situação de guerra, a Europa, alguns países já estão fazendo isso. Os Estados Unidos, por exemplo, eu já comentei que, se for uma verdade, ele já tem kits de sobrevivência de comida para você sobreviver aí 6, 7 meses.
Aí a pergunta é: isso está sendo feito no Brasil? Está sendo comentado alguma coisa? Não, vocês estão esperando plantar o pé de picanha, porque agora o pé de picanha é abóbora, né? Enfim, lamentável. Eu não quero nem comentar sobre isso. Agora, como eu brinquei, de repente isso daí é a solução para o mundo, né? Para matar a fome. Você pega uma, planta milhares de sementes até elas brotarem. Você vai revezando aí em cada que vai nascendo. Pronto, você matou a sua fome. Vive eternamente comendo abóbora. Enfim. Bom, então a situação é séria. Por quê? Dentro do mercado alimentício também foi comentado de que é possível a situação de não ser vendido tudo aquilo que foi comprado, pelo menos não legalizado. E também existe o seguinte, por exemplo, quem é da área da construção aí, eu quando executei obra, eu tinha que ficar de olho, primeiro, na produção do pedreiro. Ele vai usar um saco de semente cola, por exemplo, quanto que aquilo vai durar? Ele vai aplicar a cerâmica, que a gente fazia lá em revestimento, troca de revestimento de residências e edifícios, quanto que ela vai estar lá certinha, porque ela tem uma margem de perda que pode ocorrer na fabricação, a margem de perda pode ser na distribuição, quebrar alguma coisa, e tem a margem de perda em quem vai aplicar, ou como vai guardar, como vai estocar. E aí a gente tinha um controle rígido, até que quando afeta o bolso de cada um literalmente começa a tomar consciência do que está fazendo. Então a gente controlava tudo, colocava essa margem, sobrava pouca coisa e o condomínio ainda ficava feliz porque ele conseguia ter aquilo para futuras emergências. Outra coisa, a produção na área também de execução de obra, ela é por faces. Então você tem que pegar uma fachada, depois você pedir uma quantidade, depois a outra quantidade e ficar de olho na produção. E assim vai, porque às vezes dá pequena alternância de cor, você vai usar um produto de um lado, vai colocar de outro, numa fachada frontal para uma lateral, por exemplo, dá diferença no sol, quando bate lá na cor, etc. Então se você mistura errado, já viu. E essa questão, como eu vi, que um fabricante vai chegar e vai falar, não, a minha massa vai durar tanto. E aí, continuando então na produção de alimentos, é a mesma coisa. Eu vou fazer a produção por uma etapa, porque é uma época do ano, depois eu vou fazer por outra. E aí o que eu tenho? Tinha que ter um órgão que eu me recordo o nome, isso era CONAMA, que servia para fazer esses estoques e distribuir para o brasileiro. Tá ok? Ou então você literalmente verificava onde que cada vendedor lá colocava, estocava para revender depois, para não acontecer isso nas épocas de frio, vai. O mais simples de se falar. E agora, com essas alterações climáticas, está dando geada, está dando situações mais fortes, está dando perdas maiores, e aí a confusão vai ficando maior. Nós estamos alterando o clima, então já viu. E aí, nesse contexto, esse tal órgão, durante o último governo, foi cancelado por causa de corrupção. Como eu disse, você pode assistir algum filme aí que coligue alguma situação mafiosa, literalmente ao pé da letra. Você vai tentar perceber, e quem conseguir perceber vai ver que isso existe. Então não é fácil. Por exemplo, na comida, você comprou o seu estoque lá, você tem que saber quanto que vai ser produtivo, se você vai perder na produção com quem fabrica, digamos, o seu cozinheiro, seu chefe, com quem distribui, que vai ser o seu garçom, se não deixar cair, se não acontecer nada, até o seu cliente chato que vai consumir, se ele falar não gostei, e de repente você tem que jogar fora. E isso é um grave problema que às vezes até mesmo quem tem um restaurante, por exemplo, não pode entregar para os outros. Se ele entrega para os outros para comer, fala, pô, com tanta gente passando fome, e a pessoa passar mal, ela leva um belo puxão de orelha, pode até fechar o estabelecimento, e a situação é fogo mesmo com quem quer ajudar. E também tem aquela situação que a gente fala, poxa, mas o Brasil tem um monte de comida, tem os restaurantes que vendem por R$1. É, tem mesmo. Na produção de quando algo vai quase para sua venda final, para sua perda de garantia
de validade, eles vão lá e revendem. E aí esses restaurantes vão lá, populares, criados pelo governo, fazem tudo rápido e vendem tudo rápido. Não reclamem se você pegar algo um pouquinho passado ou tiver uma pequena dorzinha de barriga, tá? Porque, vamos dizer, está quase no vencimento, mas não venceu. Então a situação não é fácil. E, ou seja, se dá para ser distribuído para algo popular, daria talvez, quem sabe, até nós brasileiros consumirmos mais e melhor qualidade aquilo que a gente produz e não sendo tudo vendido lá para fora. E aí então o contexto principal, como dito, se você tirou o estoque, como é que você vai se preparar para um inverno ou para alguma outra coisa? E aí no contexto é que chegou o novo governo, nesses acordos, assim como a situação do gado, foi tudo vendido para fora. Então, repetindo do vídeo passado, quem estiver achando que abaixou o preço da carne, é porque elas estão nos frigoríficos. Quando acabar o estoque do frigorífico, um abraço. Vai saber, porque mediante o que aconteceu, tá lá no outro vídeo, se a gente vai conseguir ter gado suficiente para nos alimentar, tá bom? Porque foi vendido pros comunas, né? Pros camaradas, não são os brothers, né? Fala no contexto mais certo. E da mesma forma os caras compraram o nosso estoque. Foram lá nos armazéns, etc. Falou, não, me dá tudo. Eu sou maior do que você, eu tenho mais território do que você. Você não está precisando, você é país tropical, você se vira, você planta de novo. E naquela porcaria da comuna, o cara vai lá, faz isso, revende. E aí, meu cara, nós aqui... Opa, pegou um terremoto. É que tá passando alguém de bicicleta aqui no canal. Valeu. E aí, nós estamos, pelo que eu entendi, sem estoque. E aí nós vamos pegar alguns estados do país que pode ter os dois contrastes, ou muito calor ou muito frio. E como vai ficar essa produção, não sei. Então o que a gente vai ter que fazer? Urgentemente, estocar. Vá pegar algum curso aí de como estocar alimento. E mesmo assim, eu vi gente reclamando que foi seguir o sistema e deu ruim, como o pessoal gosta de falar. Mas a situação é essa. Se nós estamos sem estoque, por mais que a gente faça produção, fale, como eu tenho parentes que trabalham no agro, mas a produção não para. Então, se a produção não para, mas se está tudo sendo vendido para fora, que outra coisa? Vamos dizer que o que sobrou é soja, vai, maior quantidade, ou milho. Aí, como é que faz? Você vai viver o que? Milho cozido, milho em pó, milho polenta, milho creme de milho, purê de milho. E aí? Você vai entender? E o arroz? E o feijão? Gente, nós estamos numa situação de guerra. Caiu algo na minha cabeça, pensei que eu não tinha sido premiado. Graças a Deus, não. Nós estamos numa situação de guerra. E guerra é guerra. Cada um está correndo atrás fazendo o seu estoque. A pergunta é, cadê o nosso estoque? Se nós estamos só nessa de agradar os países estrangeiros, a questão é, e nós? Mas tem a vendinha lá, o cara vende e tal, não sei o que, tá, legal. Aqui na minha cidade, disse minha mãe que tem um cidadão que faz isso, dá uma revenda aí, dá uma colaborada em algumas coisas. Talvez algumas frutas, legumes, verduras são vendidos para feira, por exemplo, né? A feira municipal, cada dia em um bairro. E depois acabou essa situação, só que daí é o seguinte, né? Vamos imaginar que são 1000 pessoas por bairro que estão comprando. Na situação que o seu mercado não vai ter, porque o que tiver o valor também vai lá para cima, ele vai vir comprar junto na própria feira. E aí vai ser 2000 pessoas comprando. Se a quantidade for única, literalmente os 1000 que estão acostumados, talvez nem todos consigam comprar por relação do valor, e os outros 1000, que sabe-se lá, vai se misturar com esses 1000
Quem chegar primeiro chegou. E aí quem comprou, comprou. Quem não comprou, um abraço, tá? E aí não sei quantos meses a gente pode ter que ficar nessa confusão. Porque se isso for real, eu for imaginar mais ainda, vamos dizer que agora no mês de abril acabou o estoque. Aí eu tô produzindo, demora mais 6 meses. Chega lá no meio do ano, dá algum evento aí da natureza de novo, dá alguma zebra. Aí como é que faz? Cessa toda essa plantação que eu tava pensando que ia dar certo, que era para vir a colheita nesses próximos 6 meses. E aí depois, ou vamos dizer, não, eu vou plantar agora, porque eu sei que vai ser colhido nos outros 6 meses. Pô, então peraí, eu tô em abril, eu vou colher quando isso aí? Em janeiro, fevereiro do ano que vem? E nesse período todo desse ano, o que vai ter para comer? É a pergunta. Então eu não sei. Ah, mas espera aí, como você disse, o Brasil é muito grande. Tem região ali que vai ser de frio, outra de calor. A região, quem sabe mais amena, consiga produzir comida para o Brasil nesse período. Aí eu digo, tomara a Deus, mas em qual quantidade é a questão. Eu preciso saber em qual quantidade para saber se isso vai suprir os outros estados que obtiveram geada e obtiveram a perda ou muito calor. E aí o cidadão, no caso, estava comentando que já estavam prevendo mais menos 10, mais menos não sei quantos graus lá, que isso literalmente possa sim afetar a produção. Então eu não sei. Infelizmente nós estamos passando por situações completamente atípicas que tem a ver com essa parte de guerra, e quem está literalmente nessas horas é a realidade. Quem está com dinheiro está se precavendo. Você tem dinheiro? Você tem condição de comprar antecipado para suprir para sua família? Você vai ajudar o seu vizinho? De novo, mais uma vez, novamente, é só você pegar, assistir aí nos cards os vídeos que eu falo de profissionalismo, os vídeos que eu falo dos comportamentos pessoais e os vídeos que eu falo dos coptubers. Porque se uma pessoa tem em sua índole a safadeza de copiar a ideia dos outros para derrubar os outros, vamos para a prática? Vamos fazer isso real? Vamos ver quem é que vai pegar a comida ali primeiro? Aí vai virar literalmente essa guerrilha. Só que não pense porque se você é bom dentro de um vídeo de uma plataforma de YouTube para ser coptuber, que você vai ser macho para enfrentar todo mundo na rua. A rua é a rua, tá certo? Na hora da sobrevivência, o buraco é mais embaixo. Então não adianta você ficar falando que você é o cara e pô, qual é que é e não sei o que, mesmo estando dentro ou fora do país, ou aqui dentro você ficar fazendo dancinha ridícula, né? Ou fazendo papel de tonto dentro de uma plataforma, roubando ideia, pagando para impulsionar o seu vídeo para derrubar o outro, porque a realidade é, eu vou ficar dentro da minha casa, e aí dentro da minha casa eu vou falar, poxa vida, eu vou ter que ficar dentro de casa, porque como é que eu vou fazer então se a rua ficar perigosa? Porque todos que vão buscar uma comida podem sim se degladiar. Você pode sim e querer buscar alguma coisa, e alguém no meio do caminho pode sim interferir e assaltar e etc. Eu não sei se o caos pode chegar nesse ponto, mas a verdade é, sim, pode. E aí nesse quesito todo, se você não tiver grana, se você tiver fome, amigo, você não vai ficar parado assistindo YouTube, porque você vai estar sem grana. E aí quando você tiver sem dinheiro, os cachorros aqui pegando. Tirando essa interferência, pensa num cachorro cuca fresca, que os outros lá tem e o meu não tá nem aí. Então a realidade é essa. Já tem noia pra caramba na rua, já tem gente demais em várias cidades, e aí a gente não sabe o que pode acontecer. Então pode sim acontecer um caos, das pessoas se degladiarem por comida e etc. E aí vai saber como a coisa vai ficar. E aí você que estiver aí achando que está contente, que vai ficar dentro da sua casa, seu papai, a sua mamãe vai lhe fornecer a sua comidinha,
e o seu YouTube para falar, vou ficar assistindo os CopTubers, o buraco é muito mais embaixo. Eu, por exemplo, nessa precaução, o que é supérfluo, eu já cancelei. Eu gosto de assistir uma plataforma de streaming? Gosto. Peguei uma de maior nome aí, onde estava perdendo mercado por situações administrativas e por situações de concorrência. Então eu já peguei e cancelei. Eu não vou ficar gastando algo agora que não me é essencial, tá? Ah, mas pra quê que, poxa, você tem que se divertir? Eu tenho outras, eu assisto outras, eu vejo as coisas de outra coisa. Ou então eu vou pegar e vou pagar uma que era literalmente metade do preço, onde eu ganho frete grátis no seu site de vendas. Então, é isso. A gente vai começar a fazer escolhas, porque na pandemia eu me lembro muito bem, estou chegando próximo até um dos mercados aqui de casa, onde eu literalmente vi um valor de quilo da batata explodindo, tá? E aí, na comida maior, essencial do seu prato, que é o seu arroz e feijão, ah, meu cara, aí chega um restaurante popular desse, o que os caras vão falar? Ó, vamos fechar, porque não tem comida. Ou se a gente abastece para 1000 pessoas, vamos abastecer para 100. E é isso aí mesmo, é um número exorbitante que a coisa para e é de uma vez. Então, se já foi vendido tudo para fora, meu, é torcer que tenha agora, nesse período, alguma outra colheita, algum reabastecimento, que esse controle aqui no Brasil seja bem feito, que a gente tenha comida pro restante do ano. E mesmo assim, preparem os bolsos, tá? Então, de novo, quando eu venho falando umas situações que as coisas começam dentro de casa, numa atitude tola de um coptubismo, é assim: o ser humano que for uma porcaria, ele vai ser uma porcaria em qualquer lugar, tá ok? Então a gente tem que sim ficar de olho e tomar muito cuidado, porque no caos ninguém é de ninguém, essa é a realidade. E aí é literalmente um salve-se quem puder, tá? Vamos torcer mais uma vez para que isso não ocorra, porque se ocorreu, foi um plano certinho. Para quem achava que ia ganhar picanha já tá virando abóbora, não vai ter mais nada, porque é muito fácil você controlar um país ignorante, isso é uma realidade, um país que não conheça e não tenha cultura, que saia dessas porcarias de plataformas para ficar vendo vídeo curto e achando que sabe tudo. E realmente, mais ainda se você estiver fraco, ou seja, sem condições de autodefesa pessoal e sem condições de comida, tá? E aí você não vai ter comida, não vai ter dinheiro, não vai ter força para correr atrás, para brigar, para fazer um monte de coisa. E por aí vai. Então as estratégias estão sendo muito bem implementadas. E aí, de novo, eu espero que no meio do caminho isso... Bom, é isso aí. Não queria misturar a política, mas eu espero que literalmente esse governo já tenha sido trocado, porque senão eu também vou pagar o pato, mesmo não tendo feito essa escolha, tá bom? Não tô aqui para ficar falando de A, B, C, D e E, direita, esquerda, cima, embaixo, mas estou falando um dos pontos reais que nós podemos passar. Se preparem, façam seus estoques. De novo, procurem como estocar, como se preparar, porque a situação é séria, é grave, é atípica e já está aí, tá bom? Eu espero mais uma vez que vocês possam contribuir, colaborar, buscar mais fontes, colocarem e falar: ó, Rogério, infelizmente você está certo, ó, infelizmente você está errado. Colaborem aí, divulguem, sei lá, espero ter ajudado. É isso, e seja o que Deus quiser. Falou? Gente, colaboração é a melhor coisa que tem. Já falei isso, até mesmo dentro de uma plataforma dessa, divulgar alguém não mata ninguém. E aí na prática maior, meu caro, vamos ver como é que vai ser. E se eu... Bom, vou deixar para outro vídeo aí. Tchau, é isso aí, falou.